Olá pessoal, meu nome é Arlindo Magalhães e eu vou apresentar para vocês o artigo Main Memory Database Recovery, a Survey, cujos autores sou eu e os professores José Maria Monteiro e Ângelo Brainer. Esse artigo foi publicado na CM Computing Surveys e foi desenvolvido durante a minha pesquisa de doutorado na Universidade Federal do Ceará, orientado pelos professores José Maria e Ângelo Brainer. Como o artigo é um pouco extenso, eu vou apresentar apenas as principais partes de uma maneira bem breve. Então, eu vou fazer inicialmente uma pequena introdução, vou falar da recuperação de bancos de dados, de uma maneira geral, voltada para bancos de dados em disco, para só então falar da recuperação de bancos de dados em memória. Então, aqui está um cenário, exemplo de uma falha de sistema em que 5 transações executaram até que aconteceu um crash. Essa falha de sistema pode acontecer, por exemplo, por erros de hardware, operação, código ou simplesmente queda de energia. Os problemas que podem acontecer após uma falha de sistema são páginas modificadas por transações que comitaram podem não ter sido salvas da memória para o disco antes da falha, ou páginas modificadas por transações que não comitaram podem ter sido descarregadas para o disco. Essas situações podem acontecer devido aos protocolos de substituição de página implementadas pelo buffer, como o NoForce e o Steal. E essas situações podem ocasionar na inconsistência do banco de dados. Então, após uma falha de sistema, o gerenciador de recuperação deve tomar alguns procedimentos. Ele deve refazer transações que comitaram, mas não descarregaram para o disco. E deve desfazer transações que não comitaram, mas descarregaram para o disco. Primeiramente, vamos falar de recuperação em bancos de dados em disco. Para prover recuperação após falhas, os sistemas de bancos de dados utilizam o protocolo Write Ahead Logging. Esse protocolo garante que, sempre antes de uma atualização do banco de dados, seja gravado no arquivo de log um registro que descreve essa atualização. Nessa representação estão os principais campos de um registro de log. O primeiro campo é o Log Sequence Number, o LSN, que recupera a ordem em que a modificação aconteceu no banco de dados. Além do LSN, estão o tipo do registro de log, o ID da transação que fez a modificação, o ID da página modificada, a imagem da página antes da modificação, o Before Image, e a imagem da página após a alteração, o After Image. Assim, percorrendo o arquivo de log, é possível desfazer transações com o Before Image e refazer transações com o After Image. Esse registro é um registro de log físico, pois ele armazena informações físicas do banco de dados. Além de gravar registros, periodicamente devem ser feitos checkpoints no arquivo de log. O checkpoint indica um ponto no arquivo de log em que se tem a certeza de que todas as páginas alteradas foram salvas no disco. Assim, os registros de log anteriores ao checkpoint podem ser descartados. Consequentemente, a recuperação será mais rápida, pois o arquivo de log irá diminuir de tamanho. Entre os algoritmos de checkpoint estão o TCC e o ACC, que basicamente param o processamento das transações e descarregam todas as páginas modificadas na memória para o disco. Já o Fuzzy usa uma estratégia de checkpoint mais leve. Ele não para o processamento das transações. Ele apenas armazena algumas informações do estado do buffer, como as páginas sujas, que são as páginas modificadas que ainda não foram salvas, e as transações ativas. O ARES é o algoritmo de recuperação mais popular entre os bancos de dados em disco. Ele suporta as abordagens de buffer, steal e no-force,
o protocolo de recuperação WAL, rollbacks parciais, checkpoint fuzzy e granularidade fina. A granularidade fina permite que a granularidade do bloqueio seja menor do que a da recuperação. Por exemplo, Ares permite que o log armazene páginas e o mecanismo de bloqueio utilize tuplas. Alguns métodos de recuperação não suportam que a granularidade do bloqueio seja menor do que a da recuperação, pois, caso contrário, o banco de dados pode ficar inconsistente após uma recuperação. Ares também introduz o registro de log de compensação, o CLR. O CLR descreve um rollback durante o processamento de transações ou durante a recuperação. A vantagem desse tipo de registro é que ele nunca é desfeito durante uma recuperação, ou seja, nunca acontecerá um undo de um undo, evitando assim o desfazer de uma transação várias vezes em caso de falhas sucessivas. Ares recupera um banco de dados em 3 fases. Na fase de análise, o sistema lê as informações contidas no último checkpoint e então lê o arquivo de log desde o último checkpoint até o fim do log. Nessa fase, são identificadas as páginas sujas e as transações ativas no momento da falha. Na fase de review, o sistema refaz todas as transações ativas e, ao final, o sistema fica no mesmo estado que estava no momento do crash. Na fase de undo, o sistema desfaz todas as transações que não comitaram para que o sistema fique no último estado consistente antes do crash. Após o banco de dados ter sido recuperado completamente, novas transações podem ser executadas. Existem também algumas técnicas mais modernas de recuperação de bancos de dados, como Single Page Repair, Single Pass Restore, Instant Restart, Instant Restore e Fineline. Essas técnicas basicamente utilizam um índice que mapeia os IDs das páginas alteradas no log. Assim, após uma falha, o mecanismo de recuperação percorre o índice ao invés de percorrer o log sequencialmente, recuperando página por página. A vantagem dessas abordagens é que uma transação pode executar assim que as páginas que precisam são recuperadas, não precisando esperar pela recuperação completa do banco. Agora vamos falar de recuperação de bancos de dados em memória. A maioria dos bancos de dados em memória evita a recuperação estilo Ares. Durabilidade e recuperação são os únicos motivos para que um banco de dados em memória acesse o disco. Então, eles tentam reduzir ao máximo o tráfego de dados para o log. A técnica de logging adotada por esses bancos de dados não armazena imagem da página antes da alteração. Eles possuem apenas o log de redo. Além disso, eles armazenam registros de log lógico que armazenam operações de bancos de dados em alto nível, como, por exemplo, o insert em uma tabela. O registro lógico é potencialmente mais leve que o físico, pois armazena menos dados. Os bancos de dados em memória também usam o grupo commit. O grupo commit tenta agrupar os registros de log de várias transações que executam simultaneamente em apenas um I/O para o disco. Muitos bancos de dados em memória utilizam snapshots para fazer checkpoints. O snapshot é uma cópia do estado do banco de dados em um instante de tempo. Ele pode ser considerado como o backup mais recente do banco de dados. Essa técnica não para o processamento das transações. Além disso, os bancos de dados em memória tentam paralelizar a recuperação o máximo possível. Aqui está a ilustração da arquitetura básica de recuperação padrão utilizada pela maioria dos bancos de dados em memória.
Durante o processamento de transações, registros de atualizações no banco de dados são descarregadas para o arquivo de log em disco. Também, durante o processamento de transações, checkpoints são feitos para gerar snapshots. Após uma falha de sistema, o último snapshot é carregado na memória e ações do arquivo de log são refeitas na memória. A partir de agora, vamos discutir algumas estratégias de recuperação adotadas por uma amostra representativa dos bancos de dados em memória. Os bancos de dados em memória são implementados de várias formas diferentes e, consequentemente, implementam estratégias de recuperação diferentes, igual como está resumido nessa tabela. Infelizmente, não temos tempo suficiente para falar detalhadamente dessas técnicas, igual como está no artigo. Assim, eu agrupei as estratégias que têm abordagens de recuperação semelhantes para que essas abordagens sejam discutidas. Aqui estão o Rayton, VoltDB, HStore, Hyper, SAP HANA, SiloR e Timestamp. Esses bancos de dados seguem uma abordagem semelhante à recuperação padrão que foi mostrada anteriormente. Então, novamente, nessa abordagem, durante o processamento de transações, o sistema armazena registro de atualizações de transações no arquivo de log. E, periodicamente, checkpoints são feitos. Durante a recuperação, primeiro, o último checkpoint é carregado na memória e depois as ações dos registros de log são refeitas. Nessa abordagem, novas transações podem ser executadas apenas a recuperação completa do banco de dados. Pacman e Adaptative Logging usam uma estratégia que tenta paralelizar a recuperação. Essa técnica usa registros de log a nível de transação. Nos bancos de dados que usam esse tipo de registro, cada transação deve ser executada obrigatoriamente através de uma Story Procedure previamente cadastrada. Então, durante o processamento de transações, o sistema armazena os IDs das Story Procedures das transações executadas no arquivo de log, ao invés dos registros de atualizações de transações. Paralelamente, o sistema cria um grafo de dependência entre as transações executadas. Esse grafo leva em consideração se, para executar, uma transação precisa da execução prévia de outra transação. Durante a recuperação, primeiro, o sistema gera schedules de execução de transações através das transações registradas no log. Essas schedules tentam paralelizar a execução das transações seguindo as restrições do grafo de dependência. Por fim, o banco é recuperado através da execução das schedules geradas. Nesse esquema, também novas transações só podem ser executadas após o fim do processo de recuperação. Por fim, Fineline utiliza uma estratégia de recuperação instantânea. Inclusive, a recuperação instantânea de bancos de dados foi o que motivou a escrita do nosso artigo, que é o tema de pesquisa que estamos desenvolvendo no doutorado. Então, durante o processamento de transações, registros de atualizações de transações são armazenadas em um arquivo de log. Durante a recuperação, as ações dos registros de log armazenados no índice são refeitas. Nessa estratégia, novas transações podem ser executadas durante o processo de recuperação, dando a impressão de que a recuperação foi instantânea. Então, para finalizar a nossa apresentação, as conclusões. Esse artigo provê uma visão geral da recuperação de bancos de dados, focando no algoritmo ARIAS, que é um algoritmo bastante utilizado nos bancos de dados em disco.
Depois é dada uma visão geral da recuperação de bancos de dados em memória, para só então ser dada uma visão geral das várias estratégias de recuperação implementadas pelos bancos de dados em memória. Bem, é só isso. Muito obrigado.